vocação, a mesma que habitou primeiramente em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e que estou convencido, reside também em ti. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz de Cristo. Espero aí que esteja tudo em ordem na vida de vocês. Dando sequência aqui a mais um vídeo, queria finalizar esse quadro aqui, vocação, pelo menos por enquanto. Quero dar um tempo nele e quero concluir com uma reflexão, meditando naquele capítulo da Bíblia conforme compartilhei com vocês no vídeo anterior. Mas antes queria ler um pedacinho de uma historinha que desde garotinho me é contada. Era uma vez uma vila cercada por uma floresta densa e misteriosa. Uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela ganhou esse nome por causa da capa vermelha com capuz que sua avó havia costurado para ela. E ela usava todos os dias. Todos os dias. A Chapeuzinho Vermelho usava a capa vermelha que a sua avó costurou para ela. E aí, num certo dia, a mãe da Chapeuzinho chamou ela e disse: sua vovozinha está doente, precisa de cuidados. Leve essa cesta com pães frescos, bolo, manteiga, um pote de mel, mas vai direto, hein? Não invente história, não vai querer passar na trilha dos coelhos, nada de pegar flores, direto, linha reta. A floresta é perigosa. E aí, será que a Chapeuzinho Vermelho obedeceu a mãezinha dela? Você já conhece o restante da história, né? O detalhe que eu percebo agora é que o lobo mau está tentando fazer um trato comigo. O lobo mau percebeu que o caçador está chegando, vai abrir a barriga dele. A Chapeuzinho Vermelho não consegue, mas o caçador consegue, né? Vocês conhecem a história, né? Chega lá o caçador, abre a barriga, arranca a vovozinha, arranca a Chapeuzinho Vermelho da barriga do lobo mau, mas para isso a Chapeuzinho Vermelho teve que gritar, pedir ajuda. E quando o lobo mau percebeu que o caçador estava chegando, chamando a Chapeuzinho Vermelho para fazer um trato, um acordo. Tá dando trabalho, meu irmão. Não tá sendo fácil, mas o caçador tá chegando. É só isso que eu tenho a dizer para vocês agora. Vamos refletir aqui na história de Paulo, Timóteo, sua avó, sua mãe. Espero que vocês curtam. Vocação, a mesma que habitou primeiramente em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e que estou convencido reside também em ti. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo em continuidade com meus antepassados, com consciência pura, quando sem cessar, noite e dia, me recordo de ti em minhas orações, lembrando de tuas lágrimas, desejo ardentemente rever-te, para transbordar de alegria. Evoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti, a mesma que habitou primeiramente em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e que estou convencido reside também em ti. Por este motivo, eu te exorto a reavivar o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Não te envergonhes, pois de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Pelo contrário, participa no meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, foi manifestada agora pela aparição do nosso Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida
e a imortalidade pelo Evangelho, para o qual eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor. Eis porque sofro estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem coloquei a minha fé, e estou certo de que ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, pessoal, dando continuidade aqui, levando em conta tudo isso que nos foi apresentado nesse versículo da Bíblia, eu quero meditar, compartilhar com vocês aqui um pouco do que eu consegui absorver com tudo isso, para daí então conseguir prosseguir adiante e colocar em prática tudo isso que estou sentindo aqui, esse chamado em meu coração, aquilo que eu estou compreendendo, entendendo como vocação. Aqui nos últimos versículos que nos foi apresentado, é claro, um diálogo entre Paulo e Timóteo. Paulo escreve bem assim para Timóteo: dou graças a Deus, a quem sirvo em continuidade com os meus antepassados. Ele deixa bem claro. Ele consegue ver algo similar na vida de Timóteo. Da mesma forma que na dele, ele contempla na vida de Timóteo. Ele fala, aí ele continua, ele prossegue afirmando: a vocação, a mesma que habitou primeiramente em tua avó. Ele fala, né? A tua avó Lloyd, primeiramente nela, na tua avó e em tua mãe, Eunice, e que estou convencido que reside em ti. Ele deixa bem claro. Ao analisar, ao meditar em todo o livro de Timóteo, tanto no primeiro quanto no segundo, é uma exortação. É algo que ele está o quê? Tentando avivar a fé, avivar o ânimo, para que Timóteo venha cumprir, colocar em prática a vocação, a missão, o carisma latente na linhagem dele. Para mim é óbvio, é claro, é nítido. Timóteo, ele estava ali o quê? Decepcionado, frustrado. De certa forma, ele não estava vivenciando o carisma herdado da sua descendência. Ele estava com medo, não existia sobriedade na sua vida. Lhe faltava o quê? Moderação, temperança, equilíbrio. Algo bem similar àquilo que me foi dito alguns dias atrás. Rodrigo, está lhe faltando fortaleza, o dom da fortaleza. A vela do candelabro do Timóteo estava apagada, ou então bem pequenininha, clareando um pouquinho. Estava inseguro, triste, decepcionado, envergonhado, não tinha coragem, não tinha prazer em dar testemunho do Senhor a quem ele cria. No mínimo, só problemas, enfermidades, conforme está sendo dito mais adiante em alguns versículos à frente, ao ponto que Paulo chega e impondo as mãos sobre ele, ele afirma: Deus não nos deu o espírito de medo, mas um espírito de força, amor, de sobriedade. Não te envergonhes, pois de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Pelo contrário, participa no meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma vocação santa. Interessante. Prisioneiro. De certa forma, o que ele está querendo dizer aqui para Timóteo? Timóteo, irmão, eu já passei por tudo isso que você está passando aí agora. Não adianta, você não tem para onde correr. Somos prisioneiros. Uma aliança, um voto. Hoje você faz parte de um exército. Não existe mais retorno. E você precisa tomar uma decisão, Timóteo. Você precisa encarar a realidade e assumir o teu posto na batalha. E trazendo tudo isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, meditando, refletindo, qual é o significado do nome Timóteo? Timóteo significa aquele que honra a Deus. Será que é algo específico que passou, que eu devo contemplar de maneira literal? É algo que aconteceu lá atrás? Ou é uma mensagem perpétua? Todo cristão, um dia, tem que atingir esse patamar. Aquele que honra a Deus, honrado por Deus, para dar então ter o privilégio de contemplar o teu propósito de vida, a tua vocação, o carisma latente em sua vida, para daí então
tomar o teu posto na batalha. E se isso aconteceu com Timóteo e com tantos outros que hoje eu contemplo, por que também não comigo? Por que não também contigo, meu irmão? Até quando? Até quando eu ia querer continuar fugindo de algo que, de fato, estava latente dentro de mim? Pegando a história das minhas avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, vivenciaram experiências místicas, experiências aí voltadas com essa parte da espiritualidade, não da maneira que eu contemplo agora, mas me coloco no lugar deles. Minha avó, como você, talvez você esteja aí anos à minha frente, você vai olhar para mim, coçar a tua cabeça, ver algumas coisas que talvez agora no seu tempo já é diferente. Se coloque no meu lugar, como eu estou fazendo. Minha avó, minhas avós, sitiantes, mal sabia escrever, ler e escrever, se diziam católicas, enfrentando enfermidades, foram buscar outro caminho. Não tinham para onde correr. Chegou ao ponto que a minha avó sofria crises por parte de pai, desaparecia, sumia no meio de mata. Minha tia ia lá buscar, apartar, depois de muito tempo, semanas voltava machucada, trazia, voltava para casa sem consciência, não sabia o que tinha acontecido. Chegou um ponto, depois de tanto transtorno envolvendo família, indicação, faz isso, aquilo outro, deu passagem, abriu o corpo, como é que é dito aí? Não, mas ela tinha controle. E aí? Pouco tempo depois, parou com tudo, desistiu, fez algo contra a vontade dela, viu que não era bem o que ela imaginava, pegou, quebrou tudo, destruiu, jogou tudo no lixo. Acabou, não quero mais isso para minha vida. Se cumpriu o que a entidade falou, para alguns, um santo, para mim não faz sentido. Sem querer desmerecer a tua fé, meu irmão, longe de mim. Viva a tua, eu tô aqui tentando me achar. Mas eu contemplar o sofrimento por detrás de tudo isso. Minha avó também, por parte de mãe, começou a sofrer com isso. Aí depois de um certo tempo se envolveu com a igreja cristã, era uma assembleana. Do nada, estava lá orando, clamando, buscando, no meio do povo lá, de maneira fervorosa, começava a apontar o dedo para os outros no meio da reunião, do culto, e falar da vida dos outros, anunciando, profetizando história. Era algo que estava latente na minha avó por parte de mãe. Minha mãe, Rosana, meu Deus do céu. Se for colocar na ponta do lápis aí, se eu for ir atrás de relatos de pessoas que ela já o quê? Livrou da morte. Não é brincadeira não, não é um, nem dois, nem três não. Conforme está lá em Romanos 12. Cada um tem o seu carisma, o seu chamado, a sua vocação, uma graça. Cada um tem o seu propósito a cumprir, a sua função. E eu, durante 40 anos da minha vida, bati cabeça, lutei contra, não aceitava. Era muito confuso, muito preconceito. Me faltava entendimento e compreensão e eu tentava fugir. Durante a minha infância, sofria com crises convulsivas, ataques epiléticos, humor entre altos e baixos. Coisas que eu gostaria aqui de estar falando com vocês, mas de certa forma acho que não é o momento. E ainda levando em conta o que eu batendo um papo lá com o padre a semana passada, ele me orientou, nem toquei no assunto, mas de certa forma ele disse: Rodrigo, não fica falando sobre isso com todo mundo não. Ele usou até um termo com qualquer pessoa. Eu até questionei o que o senhor entende por qualquer pessoa, tal. Aí ficou claro, não, tem gente que não está preparada para ouvir falar sobre isso, tal. Eu cocei a cabeça, respirei fundo, mas é exatamente o contrário. É algo que eu vejo pessoas ao meu redor, só na minha paróquia ali, diversas, passando por situações similares. Eu ficar quieto, eu não compartilhar, eu não falar. Poxa, eu cresci no colo da minha avó Elisa. Vi ela sofrer, compartilhei boa parte das experiências da minha vida com ela. O que eu entendo, levando em conta tudo o que eu entendi até agora nessa minha jornada. Existe uma frase, eles dizem assim: quanto maior a luz, maior a sombra. Você acha que é à toa que uma legião estava aí travando batalha contra mim? Eu pegava, refletia, olhava para a vida de outras pessoas dentro da igreja. Mas por que comigo é tão rápido? Comigo é bate e volta, errou, tomou. Por quê? Porque se olha lá aquele lá tal, você querer justificar, mas para mim era nítido. Aí
chegou um ponto que tudo começou a fazer sentido. Estamos em degraus, estamos em fases, estamos vivenciando experiências. Não adianta eu querer usar uma régua deste mundo. Não adianta eu querer me julgar como as demais pessoas. Não, eu assumi um compromisso com Cristo. Minha família assumiu um compromisso com Cristo. Estamos num caminho, numa jornada, em uma direção. E o inimigo vai travar batalha contra aqueles o quê? Que para ele faz sentido. Não é à toa que uma das minhas batalhas era o quê? Considerada aí, ele tem um nome, o grande mal, uma legião. Algo que estava latente na minha avó, perturbando-a. Chega num certo ponto na vida dela, ela abre o corpo da passagem, monta um terreiro, começa a atender, fila de pessoas no portão pedindo atendimento. E aí, eu paro, reflito na Bíblia, será que é isso? É isso mesmo? Que algumas culturas pensam, acreditam? Ou será que é algo, ou era algo usurpando o livre-arbítrio da minha avó, usando o corpo dela para fazer algo que já estava, usando algo que já estava latente na vida dela e ela não sabia, ela não compreendia, não sabia como colocar em prática através da oração, do clamor, da meditação. Será que eu estou enganado? Como eu disse há poucos meses atrás no meu testemunho, eu tive que fazer uma escolha. Passei pelo último sacramento, entendi por onde caí, voltei à igreja católica, botei o pé na igreja, o inferno se levantou mais uma vez. E eu deixei acontecer, eu tomei a minha decisão. Antes do sacramento da crisma, renunciei ao demônio. Tomei uma decisão. Para mim não faz mais sentido. Compreendi, entendi. Eu não sou normal. A minha régua de normalidade não é deste mundo. Eu sou normal segundo as regras do Deus a quem eu creio, Criador do céu e da terra, Senhor do universo. Eu quero me vincular às regras e às normalidades dele, que, como diz na Bíblia, para muitos é loucura. O que é loucura para Deus é sanidade para o mundo. Não é assim que, mais ou menos assim que está escrito na Bíblia? E eu não quero mais me prolongar. Eu vou colocar em prática. Eu não tenho para onde correr, como Timóteo, como Paulo. Houve erros, acertos. E chegou um momento que entendeu, compreendeu. Não tenho para onde correr. Durante essa jornada que tive aí em diversos outros átrios, também isso me era repetido, não adianta. Mas só me era apresentado o quê? Tarô, búzios, astrologia, reiki, tudo envolvendo rituais, alguns entendimentos, conhecimentos que me faltava, foi bom, mas chegava num certo ponto, calma aí, isso não é para mim. Essa ideia de virar os olhos, sair do corpo, essa ideia de voltar depois de um certo tempo, com a boca melada de sangue, eu não quero isso para minha vida, isso não faz sentido. Conforme eu disse, quando eu via que algo já estava me levando para esse caminho, de maneira devagarzinho, migalhinha aqui, ali, eu, cabreiro para ver, saía fora. Eu tinha certeza, se minha avó quebrou tudo, eu vou tocar fogo, eu me conheço. Eu não faço pacto com ninguém. O meu Senhor é Cristo, que habita meu ser, e a Ele eu quero dar espaço e botar em prática. Desde quando eu era novo, garoto, um jovem aí, de 16, 17, 18 anos, vivenciando algumas experiências na igreja evangélica, evangelizando, batendo na porta da casa dos outros, jejuando, orando. Eu já tinha visto, aquele lá era o meu chamado. Para mim ali já estava me sendo apresentado algo. 17, 18 não, desculpa, foi a partir da segunda vez que eu me afastei. Tô falando bobagem. Aí era na casa aí de uns 22, 21, 22 anos de idade, depois que eu voltei lá do sítio. É isso mesmo. Ali de fato, dali em diante, nunca mais me afastei da igreja. Me conectei com Cristo. Tomei uma decisão. Quero ser um pastor, que isso, primeiro ser obreiro e tal. Me vinculei lá de maneira mais íntima com a liderança da igreja. Me escandalizei. Não me afastei. Mas por outro lado, não conseguia colocar em prática. Fiquei cabreiro por onde andava. Queria achar perfeição. Queria achar homens e mulheres perfeitas servindo a Deus. Hoje eu entendo. Se fossem perfeitas, não estariam aqui. Se existisse perfeição da minha vida, eu não estaria aqui. Mas entendi que é uma transição. Pouco a pouco você vai se aproximando. E
Quanto mais você se aproxima e se vincula com algo santo, aquilo que é profano vai sendo expurgado, vai sendo expelido, e você precisa fazer escolhas. E é o que eu estou fazendo aqui, tomando a minha escolha, a minha decisão. Aquela entidade desgraçada aleijou a minha avó. Pouco tempo depois afirmou que ia aleijar meu pai. Tá aí, sem movimento também, parte de um corpo, de maneira não como a minha avó, mas algo significativo, onde ele não tem parte do movimento, da sensibilidade nas mãos e nos pés. Chegou até a ficar sem falar direito durante o período, mas depois voltou. E aí? Eu tenho que abrir o meu corpo para fazer pacto, montar terreiro, dar continuidade naquilo que é minha avó? Não, não, não. Tenho entendido, compreendido outro caminho. São fases, são etapas. Antigamente me via como um frustrado, um derrotado, mas não, pelo contrário. Não é bem como ali está aqui sendo dito, não. Sofrimento, não, não é sofrimento. Não existe sofrimento. É algo similar a um se alistar num exército. Começa o treinamento até que chega o ponto da batalha, lá na frente, na trincheira. Chega o momento que você vai pegar sua armadura e vai travar uma batalha de maneira consciente. Mas existe um período de transição. E eu já passei dele. Eu já rompi essa barreira e vivia resmungando, cabisbaixo, triste, lamentando como Timóteo, esperando aí um Paulo cair do céu e botar a mão na minha cabeça, me avivar, me dar ânimo, procurando homens. Algo maravilhoso, experiências que eu já tive na minha vida. E eu reclamando, eu murmurando, triste, com vergonha, cabisbaixo. Chega. Se é pra ser, então vamos. Quero ver. Quero ver quem é que vai aleijar quem. Tudo bem? Contra um reino maligno. E para isso, eu preciso me consagrar. Quero avivar minha fé, voltar a ter uma vida de oração, jejum, consagrando os meus caminhos. E não é à toa que isso está acontecendo nessa idade. Tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês, mas vamos devagar. O detalhe é o quê? Que eu estou convicto. Eu não tenho escolha, eu não tenho para onde correr. É 880. Só que agora, sem querer dar uma de coitadinho, não. Consciente, numa batalha. Se pelo menos conseguir parte daquilo que a minha mãe fez, minha mãe, hoje já é uma senhora, do jeito dela, com o talento dela, ela transformou a vida de muita gente, meu irmão, minha irmã. E eu, 42 anos de idade, o que eu fiz? Só encrenca, só briga, só discussão. Por onde andava, caos. Chegou o momento de eu contemplar o que de fato uma legião estava tentando bloquear, porque uma legião estava sobre minhas costas, tentando me jogar contra aquilo que Deus tinha para com a minha vida. Estou curioso. Entendi. Não se afastaram, não. Eu os consumi. Lembrei daquele desenho do Pica-Pau, um capítulo lá que ele diz como é que é? Quem come quem? Eu vou colocar um trechinho aí. Tô curioso. Chega. Consegui chegar numa porcentagem similar ao que a minha mãe fez, já é o suficiente. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer nos próximos anos. Mas nada dessa ideia aí de abrir corpo, raspar a cabeça, derramar sangue, não. Se tem que ser derramado sangue de alguém, que seja o meu, não de uma galinha, de um bode. Tô fora. Não quero fazer trato com aquilo que tenta me destruir, não. Isso não faz parte do meu caráter e da minha índole, não. Sem preconceito com a religião de ninguém. Para mim não faz sentido. Quero recuperar esse tempo perdido. E vou me dedicar. E mais adiante, espero contar aí com o auxílio e a orientação de vocês, fazendo parte desse novo projeto, dessa nova fase da minha vida, tudo bem? É isso que eu queria falar, compartilhar com vocês e finalizar aqui esse quadro, vocação, pelo menos por enquanto. Vou me debruçar agora um pouco sobre consagração, o que a igreja oferece. Vi que tem algumas opções de consagração e aos pouquinhos está falando sobre o evangelho, meditando na palavra e também me vinculando. Estou vendo já há algum tempo um chamado, algo vindo até mim e eu não vou fugir, eu não vou me esconder. Pessoas passando pelo mesmo problema que eu passava, que eu consegui superar,
se aproximando, vindo até mim, e de certa forma tudo acontecendo de maneira espontânea. E eu não vou dar uma de fariseu. Eu não vou ver lá o meu irmão esticado no chão e vou dar uma de mestre da lei, não. De fariseu também não. Não. Quero me consagrar a Deus e que o seu Paráclito me revista com tua armadura para essa nova batalha a qual eu estou me adentrando nesta fase da minha vida. E vamos ver como vai ser nos próximos meses, tudo bem? Conto com os auxílios de vocês. Quero encerrar aqui essa fase de tristeza, melancolia, ficar falando de problemas, não. Esquece, como eu disse, o foco aqui não é esse. Essa fase eu superei e não quero deixar uma imagem negativa, pelo contrário, algo maravilhoso vem acontecendo. Só que eu preciso, de certa forma, meditar, harmonizar, colocar em prática. Sei que vou ser criticado de diversas formas, mas chega de enterrar esse talento, tudo bem? Conto com a participação e a compreensão de vocês. Vou meditar aqui e mais adiante eu vou bater um papo com algumas pessoas. Vamos ver como vai ser. Tomara que dê tudo certo e que vocês venham gostar. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.